Fala Fogão, aqui é o Baca do Glorioso Cast. Existem jogadores que são destaque em uma posição. E existem jogadores que redefinem o que aquela posição em campo significa. Quando alguém fala em ponta direita, em camisa 7, o mundo todo associa e lembra de Mané Garrincha. Quando se fala em lateral esquerdo, a enciclopédia do futebol, Nilton Santos. E quando se fala em goleiro, existe um nome que o Brasil transformou em referência. Tanto que o Dia do Goleiro é comemorado no dia do seu aniversário. 26 de abril, uma homenagem a um homem, a uma lenda, Ailton Correia de Arruda, o nosso eterno Manga. Nós jogávamos pela amor camiseta. Manga chegou ao Botafogo em 1959 e permaneceu até 1968. Foram 9 anos. Mas apenas dizer que ele jogou 9 anos pelo Glorioso é diminuir o tamanho da sua história. Porque nesses 9 anos, Manga ajudou a construir uma das maiores eras, uma das maiores dinastias já vistas no futebol mundial. Foram 442 jogos e 20 títulos. Nenhum jogador conquistou mais títulos pelo Botafogo do que Manga. Pensa nisso. O clube de Nilton Santos, Garrincha, Didi, Gerson, Jairzinho, Quarentinha, Amarildo, Paulo César Caju, Roberto Miranda e tantos outros. E o maior campeão da nossa história é um goleiro, é o Manga. Isso não foi por acaso, porque Manga não era um goleiro comum. Era dono de uma agilidade impressionante, reflexos extraordinários, um posicionamento perfeito, coragem de sobra. Manga não tinha medo de nada. Saía nos pés de qualquer atacante, qualquer dividida, sem hesitar, sem pensar duas vezes. Mas nunca tive medo, sempre era assim, valente e sempre assim. Para Manga, a bola era dele, mesmo que isso custasse a sua integridade física por várias vezes. Aqui, a marca Botafogo, a marca Internacional de Porto Alegre, a marca Nacional Uruguai, são 3 equipes que eu joguei lastimado. E o nosso grande ídolo tinha algumas manias que ajudaram a construir a lenda em torno do seu nome. Manga jogava sem luvas. Ele dizia que não confiava nelas. Nunca me gostava de trabalhar com luva porque não tinha confiança. Nesse tempo a luva não era tão boa, era muito grossa e ficava muito frouxa nos dedos. E aí jogava com terra na mão para ter mais segurança, porque como estava chovendo e saía da mão na pelota. Bola de couro, bola que era costurada, tinha que passar sebo, botar ela no sol para secar, imagina. Passava areia nas mãos para ganhar mais aderência, dar mais firmeza às suas defesas. Uma outra característica de Manga era a sua personalidade. Ele não admitia ficar na reserva, ele queria estar em campo, jogando, sempre. E quem olhava para ele entendia o motivo. Goleiro precisa passar segurança. E o Manga passava. Passava segurança para a defesa, para o time todo e principalmente para a torcida do Botafogo. Eu dizer que o bicho já tá garantido, já tinha gastado o prêmio, não? Saiu no periódico, no jornal, e até hoje é conhecido. Manga teve o privilégio de viver algo que pouquíssimos jogadores conseguiram. Ele foi titular dos 2 maiores times da história do Botafogo, 2 dos maiores times da história do futebol mundial. Primeiro, o timaço de Nilton Santos, Didi e Garrincha, e tinha Amarildo, Quarentinha, Zagallo, uma equipe que encantou o mundo, que fez do Brasil o país do futebol, que criou o futebol arte. Depois veio a segunda geração brilhante, a segunda geração galáctica do Glorioso, a mítica Selefogo. E Manga estava lá com Gerson, Jairzinho, Paulo César Caju, Carlos Roberto, Roberto Miranda, Zequinha, Rogério. E lá estava o Manga, guardando o gol do Glorioso em grande estilo. Para mim foi em 68 e eu acho que muita vitória, muita alegria, muita defesa bonita. E isso diz muito sobre o tamanho desse goleiro, o tamanho do Manga na história do futebol, na história do Botafogo. Os craques mudaram, as gerações mudaram e o Manga continua ali, sendo dono da meta do Glorioso.
E tanta história tinha que resultar em títulos. Foram 4 campeonatos carioca, 3 torneios Rio-São Paulo, a pequena Copa do Mundo de Caracas, o torneio Intercontinental de Paris e muitos outros. 20 conquistas, a maior marca de um jogador na história do clube. As atuações pelo Botafogo levaram o Manga à seleção brasileira e à convocação para a Copa do Mundo de 1966. Infelizmente, Manga disputou apenas uma partida, que foi contra Portugal. O Brasil acabou perdendo, foi o último jogo da fase de grupo. O destino não permitiu que Manga tivesse uma Copa do Mundo no seu currículo, como o seu futebol merecia. Mas isso, de maneira alguma, diminui a sua grandeza na história do futebol. Estava já em final de carreira. E o Manga no auge da forma. E o Manga nos treinos, ele desafiava todo mundo a fazer um gol nele. Até o Pelé, falava, quero ver quem faz um gol em mim. Ninguém conseguia. Em 1967, houve uma polêmica. João Saldanha acusou Manga de querer entregar uma partida. A acusação ganhou uma grande repercussão. Ficou feia a coisa, hein, Fogão? Teve até tiro do Saldanha no Manga, que precisou pular um muro de 5 metros. O Saldanha insinuou que o Manga tivesse sido comprado, né? Porra, mas ninguém provou, né? Nada. Estava chovendo no Maracanã, a bola vinha, parecia uma manteiga na mão, só estava pegando, pegar. Ganhava o campeonato 2-0. Ele disse que Manga estava soltando muita pelota, e a mim não me gostou isso. Fui na televisão, na TV Globo, disse a ele que se ele fosse homem, fosse na piscina do Botafogo, e depois me deu um tiro, eu tive que pular um muro de 5 metros. Corri aí, pulei. Esse jogo foi a final do campeonato contra o Bangu, e o Botafogo ganhou, hein? Mas como bem lembrou o nosso ídolo Paulo César Caju, nada ficou provado sobre isso, e o que ficou eternizado não foi essa polêmica, foram as defesas, os títulos e a lenda do goleiro Manga. Em 1968, Manga deixou o Botafogo e seguiu para o Nacional do Uruguai, onde continuou fazendo história e foi campeão de tudo. Fogão, existem grandes goleiros, existem goleiros históricos e existem goleiros que mudam a história da posição. Manga definitivamente pertence a essa última categoria. Não é por acaso que o dia do goleiro é comemorado no dia do seu nascimento. Não é por acaso que ele sempre aparece nas seleções de todos os tempos do Botafogo. Não é por acaso que, para muitos, ele é o maior goleiro da história do Glorioso. E para muitos outros, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Obrigado, Manga, pelas defesas impossíveis, pela coragem, pelos títulos, pelas 442 partidas com a estrela solitária no peito, por ter mostrado que um goleiro também pode ser um dos maiores ídolos da história do clube mais tradicional, do clube que teve simplesmente os maiores gênios da história do futebol. Manga, você se tornou um ídolo eterno do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E lógico, e era muito difícil dele tomar gol. Então, às vezes, quando tinha falta contra o Botafogo, ele mandava tirar a barreira, não queria barreira, porque ele queria jogar. E ele não deixava de falar que ele era o melhor, não. Além dele ser bom, ele ainda tinha isso. E aí mexia com todo mundo. Meus amigos, antes de encerrarmos, eu queria mostrar para vocês essa camisa branca aqui, retrô, que eu comprei no nosso parceiro oficial Mercado Livre. Absurda de linda, escudo bordado, branca, da cor do nosso título da Libertadores. Esse modelo e vários outros estão lá no Mercado Livre. Confere que vale muito a pena, mas confere fazendo como? Clicando nos produtos que aparecem aqui embaixo na descrição do vídeo ou que passam aqui no próprio vídeo. Por hoje é só, Fogão. Se você gostou da nossa homenagem ao eterno Manga, deixa o seu like, se inscreva no canal, clica no botãozinho de hypar e compartilha esse vídeo com mais irmãos de camisa. E me fala aí nos comentários, você sabia que Manga é o jogador que conquistou mais títulos com a camisa do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas? Tinha muita raiva dele, porque quando ia jogar contra o Flamengo, ele dizia que já gastava o bicho no supermercado. E eu, como torcedor, na época, ficava revoltado com ele, né? E para você, Manga é ou não é o maior goleiro da nossa história? Um grande abraço, valeu!